Olá, para todo mundo que está nessa batalha dos concursos, sejam muito bem-vindos. A gente preparou aqui uma revisão, olha, de altíssima velocidade para a gente dominar de vez os primeiros e cruciais artigos do Código Civil. Vamos focar exatamente naquelas pegadinhas que as bancas, nossa, como elas adoram. Então vamos direto ao que interessa, né? O objetivo é garantir esses acertos na prova. Essa aqui é uma dúvida clássica, viu? É aquele tipo de coisa que derruba muita gente boa na hora da prova. Mas olha, com este resumo a gente vai resolver isso de uma vez por todas. Vamos começar pelo começo, como tem que ser. Tudo começa bem aqui, no artigo 2º. É ele que define o ponto de partida da vida para o direito civil, a personalidade. Entender bem esse conceito é a base para todo o resto. E as bancas adoram, mas adoram mesmo, testar os detalhes disso. É preciso perceber a dualidade desse artigo, tá? Uma coisa é personalidade, que, olha só, exige o nascimento com vida. Outra coisa, bem diferente, são os direitos, que a lei já protege muito antes, lá desde a concepção. É essa distinção que vale o ouro na prova. E aí, o que me dizem? Essa questão testa exatamente a sutileza do artigo. O nascitur, ele tem personalidade ou ele tem só proteção dos seus direitos? Vale a pena pensar um pouquinho. A resposta é certo. E aqui mora a pegadinha. Embora a personalidade civil completa só comece mesmo com o nascimento, a jurisprudência e as bancas, elas entendem que o nascituro já tem sim os chamados direitos da personalidade. Então, para a prova, o que importa é o que está aqui. A lei põe a salvo os direitos desde a concepção. Com base nisso, a questão está corretíssima. Agora a gente vai para o coração do tema, a capacidade. Vamos pensar nos artigos 3, 4 e 5 como se fossem degraus de uma escada, que leva até a capacidade civil plena. E é bem aqui que as bancas mais se divertem, viu? Essa é uma daquelas perguntas que podem definir uma aprovação. A lei mudou muito, mas muito mesmo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Muita gente ainda estuda por material desatualizado e se confunde porque a lista de absolutamente incapazes foi reduzida a quase nada. Isso mesmo, apenas um caso. A regra hoje é a capacidade. A incapacidade absoluta se tornou uma exceção da exceção. Isso tem que estar na ponta da língua. Vamos de voz da lei para fixar bem. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Simples assim. É para gravar bem. Qualquer outra condição, tipo enfermidade ou deficiência, não torna alguém absolutamente incapaz. Essa é uma das pegadinhas mais comuns em prova, pode acreditar. Agora, o legal desse slide é que a gente consegue visualizar bem a diferença. De um lado, só os menores de 16. Moleza. Do outro, uma lista que aí sim precisa ser decorada, a dos relativamente incapazes. É aqui que os examinadores tentam misturar tudo, sabe? Colocam um viciado em tóxicos como se fosse absolutamente incapaz, por exemplo. Não dá para cair nessa. Muita, mas muita atenção na palavra. O examinador adora trocar um termo só para invalidar a questão. Eventual é a mesma coisa que habitual? Errado. Claro que está errado. A lei é super específica, habituais. Aquela pessoa que bebe socialmente, de vez em quando, não entra nessa categoria. E isso mostra perfeitamente como uma única palavrinha no texto da lei pode ser a diferença entre o certo e o errado na prova. Subindo a nossa escada, a gente encontra os atalhos, a emancipação. O artigo 5º nos dá 5 caminhos para um menor de 18 anos conseguir a capacidade plena antes da hora. Cada um desses caminhos é um prato cheio para as questões de concurso. Outra pegadinha clássica. O jovem que passa no vestibular com 17 anos já está emancipado? O que será que a lei exige? Falso, com certeza. A lei é bem clara e exige a colação de grau, ou seja, a formatura. Só entrar na faculdade não é suficiente. Bom, agora que a gente já viu como a capacidade pode ser antecipada, vamos dar uma olhada em como a personalidade chega ao fim. Ok, se a personalidade começa com o nascimento com vida, ela termina com a morte. Mas, e quando não tem um corpo? O direito tem uma solução para isso, que é a morte presumida. Essa é a principal armadilha do artigo 7º. A pergunta que as bancas amam fazer é justamente essa. Para declarar a morte presumida, precisa sempre, sem exceção, passar pelo processo de declaração de ausência primeiro? A resposta é um sonoro não. A lei é explícita quanto a isso. A regra geral até é o processo de ausência, mas existem exceções muito importantes que dispensam essa etapa.
E aqui estão as duas exceções que dispensam a declaração de ausência. A primeira é quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo, como num desastre aéreo ou naufrágio. A segunda é para o caso de desaparecidos em guerra. Nessas situações, o processo é mais direto. É para memorizar essa lista, porque ela é a defesa contra as pegadinhas. E se duas pessoas morrem no mesmo acidente, tipo um pai e um filho? Quem herda de quem? O artigo 8º resolve isso com a figura da comoriência. Se não dá para saber quem morreu primeiro, a lei simplesmente presume que a morte foi simultânea. Isso muda tudo no direito das sucessões. E claro, é um tema super frequente em provas. E para a gente terminar esse nosso sprint, vamos para os artigos 9 e 10. Eles falam de como os eventos mais importantes da nossa vida civil se tornam públicos, se tornam oficiais. Aqui a banca pode tentar confundir o que é registrado com o que é averbado. Mas é simples, olha só. Registrar é criar um ato novo, como uma certidão de nascimento. Já averbar é fazer uma anotação no registro que já existe. Por exemplo, anotar o divórcio lá na certidão de casamento. Muitas questões testam exatamente isso. É só observar aqui. O divórcio, ele é averbado, não registrado. Vamos recapitular rapidinho os pontos de ouro. Primeiro, incapacidade absoluta, só para menores de 16 anos. Ponto. Segundo, emancipação por ensino superior, só com diploma na mão, com a formatura. E terceiro, morte presumida pode sim dispensar a declaração de ausência. Isso tem que estar afiado. Com esses 10 primeiros artigos bem fundamentados, a base para entender o resto da parte geral fica muito mais sólida. Fica a reflexão. Qual é o próximo desafio na parte geral do Código Civil? A jornada continua e cada artigo dominado é um passo a mais rumo à aprovação. Bons estudos!